Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Estamos aqui na nossa terceira aula. Hoje vamos dedicar esta aula a algumas dúvidas que a gente sempre observa em relação à nomenclatura de ácidos. Nossos vídeos são curtos, tentando aí trazer uma explicação bem simplificada para aquelas dificuldades que a gente mais visualiza assim em sala, as dificuldades iniciais, né, que os alunos apresentam quando estão introduzindo aí um assunto novo. Na medida do possível, nós vamos aí aprofundando mais os assuntos relacionados. Bom, para a gente falar um pouquinho de nomenclatura de ácidos, a gente precisa entender primeiramente o que vem a ser ácido, né? Aí para a gente definir corretamente ácido, nós usamos a nomenclatura seguindo aí as ideias da teoria de Arrhenius. Arrhenius ele costuma definir ácidos segundo a sua teoria de ionização, né? Para Arrhenius, quando nós colocamos um ácido em água, ele sofre ionização. E ele libera unicamente cátions H+, né? O famoso hidroxônio, ou hidrônio, também é conhecido. Se a gente analisar a nossa conhecida tabela periódica aí, né, a gente vai identificar o hidrônio justamente aqui, ó, né? Ele está representado aí como H3O1+. Mas a gente costuma simplificar ele, viu? H+, já representa aí corretamente o cátion hidrônio, ou cátion hidrogênio, como queira. Para a gente falar de nomenclatura de ácidos, a gente também tem que saber que existem aí, de acordo com a classificação dos ácidos inorgânicos, dois tipos de ácidos, né? Em relação à presença ou não de oxigênio na sua estrutura. Nós temos aí os hidrácidos. Hidrácidos são aqueles ácidos que não contêm oxigênio em sua molécula. A gente pode citar aqui como exemplo o famoso HCl, né? O ácido clorídrico, aquele ácido que está em solução aquosa dentro do nosso estômago, né? Que todo mundo aí conhece como suco gástrico. Podemos citar também outro exemplo, o HBr, né? O ácido bromídrico, e por aí vai, né? E tem uma outra possibilidade também de ácidos, que são aqueles ácidos que contêm oxigênio em sua molécula, em sua estrutura, né? Que são os chamados de oxiácidos, ou seja, ácidos que contêm oxigênio em sua estrutura. Aí nós podemos citar aí dois exemplos, o H2SO4, um ácido extremamente importante aí, chamado aí de ácido sulfúrico. Podemos citar aí também o HNO3, o ácido nítrico. Selecionamos aí dois ácidos de extrema importância aí para a química. Bom, para a gente falar mais um pouquinho sobre a nomenclatura de ácidos, a gente precisa ter, além da tabela periódica, precisamos saber das terminações, né? Algumas tabelas periódicas trazem essas terminações. A gente tem que identificar o nome do ânion. Sabendo a terminação do ânion, evidentemente a gente vai saber como termina o nome do ácido. A nomenclatura para os hidrácidos, a gente vai usar unicamente esta regrinha aqui, ó, né? Então, para os hidrácidos, por exemplo, a gente citou lá o HCl. Como que vai se chamar esse ácido então, né? A gente verifica que o ânion correspondente que está aí junto com o cátion H+, no caso, é o Cl, né? Localizando aqui na tabela de ânions, a gente verifica que o Cl, ele chama-se aqui cloreto, né?
Esse ânion cloreto, terminação dele eto, nós vamos substituir então por hídrico. Quem é o cloreto então? O Cl-, né? O Cl-, na tabela de ânions ele se chama cloreto, então a gente vai trocar a terminação eto por hídrico. Não esquecendo que a palavrinha ácido deve ser colocada obrigatoriamente, né? Ácido cloreto, a gente tira o eto e acrescenta hídrico no final. Clorídrico, ácido clorídrico, né? Então, basicamente, é muito fácil a nomenclatura para os hidrácidos, né? A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com os oxigenados, com os oxiácidos, porque daí ocorrem algumas variações que, porventura, podem dificultar aí a nomenclatura. Vamos citar aqui alguns exemplos de oxiácidos, né? Oxiácidos, um exemplo aí que a gente citou agora há pouco, H2SO4. O que é que a gente tem que localizar então na tabela de ânions? O nome do ânion correspondente que está junto com o H+, que no caso aqui é o SO4. Localizando lá na tabela de ânions o SO4, nós sabemos que ele se chama sulfato. Terminação de sulfato é ato, então consequentemente vamos substituir a terminação por ico. Acontece que se a gente somente fizer essa terminação, né, trocar essas terminações de ato por ico, vai ficar ácido sulfíco. E a gente verifica que não é esse o nome correto desse ácido, né? No caso do enxofre a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, porque os nomes provêm lá dos nomes de antigamente, né? Sulfur, e essa palavra influencia até as datas de hoje, né? Então, sulfur, sulfúrico, sulfúrico, né? Trocando aí a terminação atopúrico. Então a gente vai ter, então nós vamos ter ácido sulfur, olha o sulfur aqui, terminação ico, sulfúrico, né? Então, para aqueles ácidos que contêm enxofre, fica aí a dica de tomar mais cuidado. Um outro exemplo também, que aí a nomenclatura já é um pouco mais fácil, que a gente citou agora há pouco, o HNO3. Qual é o nome do ânion que está junto com o cátion H+? NO3. Localizando lá na tabela de ânions, a gente vai verificar que o NO3, ele se chama nitrato, terminação ato, nós vamos trocar por ico, nitrato, nítrico, ácido nítrico. Então, para este ácido nítrico. Bom, aí tem as outras situações, né? Terminação de ânion, ito, terminação do ácido oso. Um exemplo aí que a gente pode usar é aquele ácido muito parecido com o HNO3, que é o HNO2. O HNO2, esse ácido, vejam que as moléculas são bem parecidas, muitos erros e enganos acontecem em relação a esse ácido. Então, palavrinha ácido sempre no começo. Ácido, como que chama o ânion que está junto com H, NO2. Localizando lá na tabela de ânions, a gente vai ver que esse ânion chama-se nitrito. Trocando a terminação ito por oso, vamos ter nitroso. Ácido nitroso. Bom, então pessoal, com esses exemplos a gente espera ter ajudado de alguma forma. Se tiver mais alguma dúvida, poste aí nos comentários, a gente vai tentar responder na medida do possível. E nas próximas aulas a gente vem aí com outras informações, com outras dicas. A gente espera que vocês curtam nossos vídeos e divulguem também. Aquele abraço do professor Ronaldo e até a próxima.